Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O capítulo de hoje é o capítulo Onde Estão? É uma pergunta mesmo, né, que Emmanuel faz no capítulo e que nós vamos aqui mostrar, né, qual a origem, o embasamento aí desse questionamento que Emmanuel faz para todos nós, né, que estamos dedicados ao estudo, à leitura do capítulo. Né. Esse capítulo é baseado num versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o versículo 29. E há uma fala de Jesus, uma fala muito conhecida por todos nós, e que nós vamos aprofundar um pouquinho hoje aí no tema relacionado ao capítulo. Então o versículo é: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus disse, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós separamos alguns recortes aqui do capítulo que vão nos ajudar a ter um entendimento melhor sobre o tema central que Emmanuel aborda no capítulo de hoje. Então, a primeira coisa que nós trouxemos, fomos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 2. Os itens 1 e 2 eles estão agrupados dentro do tema o jugo leve, né? Essa definição do que é o jugo do Cristo, né, que é importante para o nosso entendimento aqui no capítulo, né, essa definição está no item 2. Então, o que é o jugo do Cristo? Né? O jugo do Cristo é a observância da lei por ele ensinada. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é a observância, é a prática, né, é seguir, né, aquilo que Jesus ensinou e a lei, né, de Deus que ele nos trouxe de forma tão clara, né, e que levam, né, a essa observância, por assim dizer, né, essa prática mesmo, né, e que, né, nós vamos entender melhor aí o encaixamento, né, o encaixe, né, dessa definição no versículo e na proposta aí de reflexão que o Emmanuel nos traz nesse capítulo. O mestre, no Vinde a mim, né, e é importante falar que antes, né, pouco antes dessa frase que embasa aí o versículo, né, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí entra o versículo. Né? Então, o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Emmanuel traz, então, esse destaque que a gente fez já resume bem a proposta, né, de reflexão do capítulo. Emmanuel nos traz um ponto muito importante, né, que é, né, primeiro, né, o vinde a mim, né, que Jesus fala no início, né, pouco antes desse versículo, mas dentro dessa frase, né, dessa fala de Jesus, que foi reproduzida lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o Jesus, no vinde a mim, ele espera, né, como Emmanuel diz, o movimento, né, a busca, o esforço, né, inicialmente o desejo, né, mas movido por essa vontade, né, pelo desejo, pela vontade, né, o esforço de ir ao encontro do mestre, né, é o fugir à sombra, como ele coloca no final ali, né, a sombra aí representada muito bem, né,
por essas desesperações, né? Essas aflições, não, né? Por isso que bem-aventurado, vinde a mim, vós que estáis aflitos, né? Essas aflições representadas pela vivência das paixões, né? Das inferiores, aquelas que, né, ligam, remetem o espírito para a sua natureza animal, né? Que o afastam da sua natureza espiritual. Então, esses vícios, essas paixões desequilibradas, tudo isso que remete à natureza inferior do espírito e ao qual ele deve, né, trabalhar para, pouco a pouco, ir deixando e migrando, né, para a sua natureza espiritual e se depurando, né, e buscando a sua elevação. Essa sombra, muito bem utilizada aí na frase por Emmanuel, né, simboliza esse momento trevoso que o espírito vive quando inserido nesses contextos aí de aflições pelo vício, pelas paixões inferiores, né? Então, o vinde a mim, que Jesus pronunciou, representa, né, o mestre aguardando o esforço, a vontade, o desejo e o esforço, num segundo momento, né, de se levantar e ir ao encontro da luz, né, que é capaz de pôr fim à sombra, né? Então, nesse destaque, a gente já aborda o item principal, o tema principal desse capítulo, né, que é exatamente essa relação, muitas vezes, prazerosa, né? E aí o vício, né, representa tão bem, né, essas paixões, né, que estão aí no capítulo, né, representada por o espírito que se compraz, né, nesse estado de coisas que o aprisiona, né, que o impede de se iluminar, mas ele, né, por se comprazer, muitas vezes, né, nessa situação, não se esforça o suficiente para buscar a própria iluminação, para deixar aquele estado, né, de aflição, de sofrimento, de cativeiro mesmo, né, que essas paixões representam, porém, por ainda se comprazer nesse estado de coisas. Então, é um capítulo profundo, né, e é por isso que Emmanuel faz esse questionamento, né? Vamos estudar os próximos destaques aqui, que vai ficar ainda mais claro, né? Emmanuel fala, porém, quando os sofredores, esses, né, que estão na sombra, né, vivendo esses cárceres, né, das paixões inferiores, se dirigirem sinceramente ao Cristo, quando imbuídos da vontade firme, né, e capazes de se esforçar para buscar essa luz, né, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, quando, né, capazes de sinceramente, aí a palavra sinceramente faz toda a diferença, né, representando essa vontade firme que é capaz de levar o espírito ao esforço necessário para o encontro da luz. Nesse momento ouvirão, né, o Cristo no silêncio do santuário, né, interior, ou seja, na própria intimidade, né, ouvirão, né, o próprio Cristo, né, concitando-lhe a desprezar, ou seja, a deixar, né, tudo aquilo que é inferior, que o aprisiona para poder sair, né, daquele estado de vivência, né, ainda que comprazendo nesse estado, né. Aí que está a origem da pergunta, né, do que dá título ao capítulo, né. Emmanuel faz esse questionamento. Mas onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Ou seja, né, que pretendem
trocar esse estado, né, em que vivem, né, aprisionados, e por isso ele usa o termo cativeiro, né, aprisionado pelas próprias paixões inferiores, pela observância da lei, né, pela vivência daquilo que Jesus trouxe, por toda a luz que o Evangelho reserva, né, para que o espírito se ilumine, saindo da própria sombra provocada por essa situação. Onde estão, né, esses aflitos? Emmanuel pergunta, e é realmente um ponto muito importante de reflexão para nós, né, para todos nós, né, que ainda, de alguma forma, vivemos os cativeiros dessas paixões. Né? Onde estamos, né, que ainda não trocamos esse cativeiro, né, pela observância, por seguir mesmo, pela prática, né, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí eu trouxe algumas reflexões, né, sobre o tema central do capítulo, que fala sobre as paixões e também sobre a vontade, né. Eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 911, né, uma resposta, né, a pergunta de Kardec, que é essa que está aí, né, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então Kardec pergunta aos espíritos instrutores. Mas não haverá uma paixão que simplesmente, né, não exista vontade que dê conta, né, de dominar essa paixão que o espírito vive, né? E olha a resposta que os espíritos instrutores deram. Né? Como eu falei, está lá na questão 911 do Livro dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios, ou seja, da boca para fora. Né? Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Ou seja, que querem, só que não. Né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Olha aqui a importância dessa resposta que os espíritos instrutores nos trouxeram acerca da questão das paixões. Né? Não há, e fica claro isso na resposta, né? Não há paixão que não possa ser vencida, né, pela vontade firme do espírito, né? Quando ela realmente existe e é, como nós falamos, né, firme, decidida, né? Porque aquele que diz que não consegue pela própria vontade é porque ainda se compraz nessas paixões. Né? Verdadeiramente compreende a sua natureza espiritual aquele que busca reprimir, ou seja, né, busca o embate com essas paixões de forma a vencê-las. Né? Porque para ele essa vitória, ou seja, para esses que realmente compreendem a natureza espiritual, né, essa vitória é uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, muito esclarecedora, né, essa questão e essa resposta que os espíritos instrutores nos trazem. Ou seja, muitas vezes no enfrentamento dessas paixões inferiores, né, desses cativeiros, né, para usar o termo que Emmanuel usou, né, vivido pelo espírito, por exemplo, né, em situações viciosas, né, das mais diversas, né, a vontade verdadeira, né, a vontade, né, de vencer, né, essa situação, ela se encontra dentro do espírito. Basta que ele, né, mobilize essa força interna, né, e exerça, né, aquilo que ele realmente, em essência, é, né, um espírito criado por Deus, né, destinado à felicidade verdadeira, à perfeição, né, e capaz de suplantar a matéria que o envolve.
E aí eu trouxe essa definição sobre a vontade, né, que está lá no livro Sexo e Evolução, de Walter Barcelos, no capítulo 14, que é importante também para a gente contextualizar aqui a definição do que é essa vontade, que foi inclusive citada aí na questão 911 lá do Livro dos Espíritos. Né? O que diz Walter Barcelos lá no livro Sexo e Evolução sobre a vontade? A vontade é a participação consciente, esclarecida e responsável da alma que deseja sinceramente melhorar, depois de muito sofrer e de reconhecer suas grandes imperfeições, seus graves erros e suas imensas deficiências. O trabalho de vencer a si mesmo não é tarefa fácil. Então, é importante, né, e eu trouxe essa definição, né, do Walter Barcelos sobre a vontade, porque ela nos faz refletir sobre pontos muito importantes. Né? Primeiro, né, a participação consciente, né, daquele que deseja sinceramente, né, se melhorar, depois de muito sofrer por situações extremamente dolorosas, de grande aflição, embora em muitas situações ainda, né, se comprazendo, né, mas a primeira parte, né, que o espírito precisa fazer nesse trabalho de vitória é reconhecer as próprias imperfeições, reconhecer os erros, reconhecer as suas deficiências. A partir daí, ele se dedica a essa tarefa e que não será fácil, né? Porque a tarefa de vitória sobre nós mesmos, sobre os grandes adversários que vivem dentro de nós, é a mãe de todas as batalhas. Essa é a mãe de todas as batalhas. Fácil certamente não será, mas nós precisamos nos colocar, né, com disposição firme nessa luta para poder sermos vitoriosos. Agradeço a todos e até o próximo estudo.